Olá, gente! Hoje estamos na nossa segunda aula, rumo aí a seu primeiro cliente corporativo. E como prometido ontem, eu dei uma aula de como selecionar as empresas, quais os tipos de empresa você pode selecionar para começar a fazer as suas visitas. E hoje, a aula, já separei até aqui o material, eu vou juntar todo esse material em um só, mais tarde. E hoje a aula vai ser sobre como mapear essas empresas. Então, digamos que você selecionou já várias empresas aí que você acredita que tem na sua região. E aí, hoje eu vou te dar uma luz, né? Uma aula de que maneira você vai fazer essas visitas, tá? Então, é importante toda essa organização antes da visita para que você não chegue lá perdida. Porque eu já fiz isso, né? Eu já fiz isso no passado. Simplesmente saí falando e deu tudo errado, né? Ninguém me ouviu, ninguém me respeitou, não consegui falar com a pessoa responsável. Porque eu saí fazendo, mas tudo isso foi conhecimento. Então, por isso que hoje eu sei o que dá certo e o que não dá, porque eu já fiz muita coisa que não deu certo, e aí fiz também aquelas que deram certo. Eu fui melhorando, né, a minha abordagem, e como eu vi que daquela maneira não funcionava, de alguma maneira tinha que funcionar. Eu nunca desisti, né? O negócio não é desistir. Se você não tá conseguindo fazer de uma maneira, existe uma outra maneira melhor. A gente só tem que descobrir qual é, tá? Então, como eu falei para vocês, é importante que a gente mapeie, né, todos esses clientes e aí a gente vai ver como vai fazer a visita de cada um deles, tá? Então, é importante para evitar desgaste físico e emocional ou mental, porque o que que acontece? Quando você sai para visitar, você vai separar um dia todo só para aquilo. Você vai levantar cedo, vai tomar teu café lá, vai se arrumar, tá? Que tipo de roupa eu posso ir, Glau? Você pode ir ou com uma roupa, ou bem vestida, assim, com uma roupa mais social, né? Uma roupa bem apresentável, vamos dizer assim, não de calça jeans, tênis e camisa tona largada. Assim, gente, cada um faz o que quiser da vida, tá? Eu não tô aqui pra ditar regra pra ninguém. Se você quiser ir visitar as empresas vestida com roupa de academia, você vai. Mas eu tô falando o que eu vivi, da minha experiência, da minha opinião, do que eu ouvi dos clientes e como eu sei como o mundo corporativo vai te receber melhor, tá? Enfim, você pode ir tanto com uma roupa mais profissional, ou você pode ir com um uniforme, com a sua, que é o que eu gosto de fazer, o que eu recomendo na verdade. Você ter um uniforme com a sua logo, seu nome, e você ir visitar as empresas uniformizado. Mas aí vai do seu critério, sabe? Você pode ir tanto vestido assim, com o seu uniforme, ou bem vestido, tá? Criar rotas inteligentes para você não perder tempo, né? Imagina que você tem uma empresa, você tem tipo, duas empresas no bairro A, uma no bairro B, três no bairro C. E aí você visita uma no bairro A, vai pro bairro B, volta pro bairro A, não faz sentido. Então, é importante que a gente crie uma rota, né? Aumenta a taxa de resposta. Então, quando você mapeia e você sabe o que você está fazendo, você escolheu as empresas certas, a probabilidade de fechar é muito maior do que você sair aleatório falando de qualquer jeito, né, com as empresas. E passa, como eu já falei, uma imagem mais profissional. Porque lembre-se, você não é um cliente, uma pessoa física, tá? Vendendo para uma outra empresa. Não, você é uma empresa vendendo para outra empresa. Enquanto você não se enxergar como empresa, vai ficar mais difícil para ti. Porque vai ser mais difícil ser respeitado, levado a sério. A sua empresa pode ter o seu nome, né? Não precisa ser nada grande. Mas o profissionalismo, isso transparece no jeito que você se veste, no jeito que você fala, no jeito que você age. Tudo que você faz comunica a pessoa, a sua confiança, o jeito, tudo que você faz. Então, é importante que você pense nisso antes de fazer qualquer visita, tá? Porque ir de qualquer jeito, às vezes a pessoa, aquela empresa até poderia contratar os seus serviços, mas
da maneira com que você falou, da maneira com que você foi, a empresa não sentiu confiança em te contratar. Então, é, é importante que você, como diz ali, não saia caçando os clientes, né? E sim construindo uma presença ali para esses clientes, tá? Eu vou te dar três formas, que foram as formas que eu fazia e que você pode fazer também para captação de clientes, tá? E tem uma quarta ainda que eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar no material, tá? É, que eu também já fechei evento dessa maneira. Enfim, a primeira é por ramo. O que que significa? É você escolher um tipo de empresa. Vamos dizer que eu gosto, tá? Eu gostava sempre de começar por imobiliária, porque imobiliária é mais fácil de você chegar, né? Normalmente são lojas abertas e você consegue já falar com as pessoas, o responsável que trabalha lá, um gerente, enfim. Então, eu gostava de começar por imobiliárias. Quando eu ia nessa estratégia de ir por ramo, né, por segmento empresarial. Mas vai depender das empresas que você tem aí perto, né? Eu morava em Florianópolis e lá tinha bastante imobiliária, então era fácil. Mas vai depender da sua região, eu não sei o que tem perto da sua casa, então teria que analisar essa questão, tá? Então você pode escolher, por exemplo, olhar lá, pegar todas pelo Google, pelo ChatGPT. Hoje em dia existem várias outras maneiras, né, mais fáceis aí de fazer esse mapeamento. O ChatGPT já faz esse mapeamento para ti, tá? Hoje em dia você nem precisa mais perder tanto tempo. Porém, eu acho bom que você faça uma pesquisa. Eu perdia não, né? Investia um tempo. Eu pegava, por exemplo, fazia uma lista de todas as empresas vamos dizer contabilidade, né? Vamos pegar a contabilidade que está ali no exemplo. Pegava todas as empresas de contabilidade e aí olhava no Google, pelo CNPJ da empresa, mais ou menos quantos funcionários a empresa tinha. Para eu ter uma média já se eu ia visitar aquela empresa ou não. E aí é um trabalho, tá? Nada é fácil, gratuito. Você vai ter que investir teu tempo, teu conhecimento. E é por isso que quem faz vai se destacando, porque a maioria tem preguiça até de visitar. Quem dirá de procurar essas empresas, né? Mas enfim, isso é para quem realmente quer, né? É uma mentalidade diferenciada. E o foco sempre vai ser, eu sempre vou falar de mentalidade porque é o que vai girar a chave de qualquer negócio, para qualquer pessoa, para qualquer coisa que você for fazer na vida, né? Eu tô aqui na Europa, tenho as minhas dificuldades aqui, como qualquer imigrante. É, enfim, a gente precisa desenvolver muitas habilidades para que a gente vá crescendo no ambiente, né? Enfim. Então, você pode escolher, nesse primeiro formato, um tipo de empresa e aí pegar várias empresas do mesmo ramo que tem na sua região, né? A contabilidade A, a contabilidade B, C, D. E aí você separa ali algumas empresas do mesmo ramo para você visitar. Por que que eu faria isso, né? Por que que eu visitaria só empresas do mesmo ramo, por exemplo? Porque você pode ensaiar um discurso, né? Você pode ensaiar o que você vai falar. E aí você vai falar basicamente a mesma coisa para todas elas. Então você vai destravando a vergonha, que eu sei que a gente tem no começo, tem vergonha, tem medo, né, do que a pessoa vai falar. Você nunca fez, então você tem medo de esquecer, você tem medo de errar, enfim. São várias inseguranças que a gente tem e a gente só vai ultrapassar, vencer essas inseguranças fazendo. Quando você faz, e eu sei porque eu era muito tímida, eu era extremamente tímida. Assim, vocês não têm ideia do quanto tímida eu era. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar aqui sentada falando na internet, tá? Dando aula. Eu nunca imaginei. Mas a gente vai desenvolvendo, vai quebrando essas barreiras e vai vendo, pô, era um bicho de sete cabeças que eu imaginava. Não era tão difícil, porque você foi aprendendo aos poucos, tá?
Então, errar faz parte. As primeiras visitas podem não ser maravilhosas, mas eu tenho certeza que na 10ª visita você já vai ser muito diferente do que na primeira, tá? A tua confiança já vai mudar. Você já vai saber o que esperar, né? Mais ou menos como que as pessoas agem, o que que elas vão te perguntar. Então você já vai muito mais confiante. Então não desista, tá? Por mais que você receba 100 nãos, alguém vai te dar o sim, pode ter certeza absoluta. Então, essa é uma das vantagens, né, de você fazer o teu mapeamento, o teu roteiro ali por segmento, por tipo de empresa, tá? E aí, como eu falei, você vai ficando melhor naquilo, e aí você vai gerando mais autoridade, porque você já chega falando, mostrando que você sabe o que você está fazendo. E é bom que você estude um pouco sobre o que aquela empresa, não a empresa em si, né, mas o que aquele ramo faz, né? Por exemplo, contabilidade. Então eu vou ver o dia a dia de um contador, quais são as dores de um contador? Será que ele trabalha sentado, andando, períodos de estresse, como eu falei na primeira aula? Então, quando eu gero essa empatia, quando eu mostro que eu entendo quais são as dores desses clientes, isso facilita a minha entrada. Eles vão ver que, pô, ela não veio aleatório aqui, ela sabe o que ela está falando e ela está oferecendo uma solução para um problema que eu tenho aqui da minha equipe. Que é, o pessoal tá estressado, com dor, enfim. Aí vai ficar para a aula que vem, tá? Amanhã eu vou mostrar como fazer uma apresentação e aí a gente vai pontuar todos os problemas que você pode resolver de uma empresa, tá bom? Vamos lá para o segundo. A segunda estratégia é por localidade. Essa, na verdade, é a minha preferida. Aquela primeira é bom no comecinho, para você destravar, sabe? Para você não ter também vários roteiros na sua cabeça. Agora eu vou num dentista, agora eu vou no. Então, pega um tipo de empresa, estuda aquilo e aí faz aquilo, tá? Que você vai começar a relaxar, aquilo vai começar a ser mais natural. Mas o que eu mais gostava de fazer é por localidade, por região. Por quê? Porque economiza tempo e dinheiro, entendeu? Então, por exemplo, eu morava em Floripa. Vamos dizer que hoje eu vou no bairro Santo Antônio de Lisboa, que é um bairro lá. Não é um bairro muito corporativo, mas enfim, é só um exemplo. Hoje eu vou no bairro Santo Antônio de Lisboa para fazer uma visita nas empresas. Então, previamente, eu pego todas as empresas que me interessam naquele bairro e passa o dia. E assim, ó, vão, quando você for, não vá com o horário contado. Não vá achando que você vai lá rápido. Não vá. Porque muitas vezes você vai na empresa, o responsável não tá, você tem que esperar mais um pouco. Às vezes você demora na reunião. Às vezes, e uma dica, assim, uma dica de ouro. Sempre tem a cadeira de quick junto com você, tá? Sempre tudo bem, se você não tiver carro, fica um pouco mais difícil, tá? Mas, se você tiver de carro, vá com a cadeira de quick. Primeiramente, tenha a cadeira de quick. Se você não tem, gente, a primeira coisa que tem que ter, uma cadeira de quick e saber fazer uma excelente quick massage, tá? É a primeira coisa. A segunda coisa é, coloque a cadeira no seu carro e esteja com ela. Por quê? Porque muitas vezes a empresa vai te pedir para você fazer algo, uma demonstração ali na hora, tá? Eu vou falar mais sobre isso no último dia, no domingo, na parte de vendas. Mas isso já é uma dica para você, tá? Então, assim, ó, por localidade é muito mais prático, porque você vai pegar lá, vai listar todos os tipos de empresa que te interessam naquele bairro, naquela região e vai passar o dia visitando essas empresas, tá? Então, por exemplo, eu coloquei ali, né? É uma rua com muitos escritórios, prédio empresarial, prédio comercial, enfim, e que você entra e tem várias empresas no mesmo prédio. Eu trabalhei em prédio comercial no centro de Florianópolis. Eu estacionava meu carro lá no estacionamento do prédio e levava a cadeirinha, subia com ela lá pelo elevador, lá até a empresa que eu fazia. E lá naquele prédio
tem muitas empresas, entendeu? Então, tem algumas maneiras de entrar em contato com essas empresas, que aí eu vou citar aqui mais abaixo, tá? Então, dessas duas maneiras, você vai presencialmente, tá? Isso é bem importante, você vai de maneira presencial nas empresas. Agora, essa terceira que eu coloquei aqui, que é o mapeamento online, todas elas a gente já vai fazer um prévio mapeamento online, né? Para saber onde que a empresa tá, pegar o endereço, saber se tem ali a quantidade de funcionários que a gente quer, enfim. Mas o que eu quero dizer com esse daqui é entrar em contato online com a empresa. Aquelas duas opções lá era presencial, que é o que eu mais te aconselho a fazer, porque assim, ó, eu sei que hoje o mundo é online. Mas a massagem não é algo óbvio para o seu cliente. Para nenhum cliente. A não ser aquele cliente que já faz, né? Aí ele só quer trocar alguma coisa assim. Mas a maioria, sei lá, 98% das empresas nunca pagou para alguém para ir lá e fazer uma massagem, nem sabia que existia. E outra coisa, às vezes ela teve uma experiência, mas foi ruim. Não valeu a pena. Eu já escutei muitos relatos, né, de empresas inclusive, fidelizei empresas que antes de mim eram pessoas que não entregavam a qualidade que a empresa, os funcionários precisavam, entendeu? Então, não é algo muito óbvio. Nós estamos, né, abrindo um mercado, tá? Não é uma coisa tipo comida, você é obrigado a comer todo dia, você é obrigado a se vestir. Não é uma coisa que as pessoas estão comprando e gastando toda hora. A massagem, a partir do momento que você mostra que aquilo é valioso, a pessoa vê valor. Mas antes disso, ela vai te olhar como custo. Ah, eu não vou para quem vou pagar ter mais um custo na minha empresa com massagem, entendeu? Então nós temos que ter assim uma astúcia, uma estratégia, a gente tem que saber oferecer e vender, mas dá certo porque eu fiz por anos, entendeu? Eu só não faço aqui na Europa porque eu não tenho, por enquanto, né, o meu visto é de estudante, então eu não posso abrir uma empresa aqui. E também hoje o meu objetivo não é mais trabalhar com empresa, é ensinar, né? Eu já tenho tanto conhecimento que eu gosto, não que eu não goste, tá? Porque eu amo trabalhar com eventos, com corporativo. Mas talvez a sociedade com algum aluno, alguma coisa assim, talvez sim. Mas o tempo que eu despendo para ensinar, preparar as aulas, enfim, é muito alto. Então, eu não teria tempo hábil para fazer o que eu fazia antes e ainda dar aula, tá? Então, eu optei por dar aula. Mas é muito gratificante, é muito legal, né? Trabalhar com eventos, com empresas, enfim. Dois pontos aqui nessa parte do entrar em contato online, tá? Pela minha experiência, não posso dizer que com você vai acontecer a mesma coisa. Pode ser que você faça melhor do que eu, pode ser que você tenha mais sorte do que eu, pode ser que você. Enfim, eu nunca vou te dizer não faça. Eu sempre vou te dizer, faça, se você quer, tente. Eu não sou a pessoa que vai cagar regra pra ninguém. Não, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Não tem que ser do jeito que você quiser que seja. Porque eu faço do jeito que eu quiser. E eu não deixo que ninguém interfira no que eu quero fazer da minha vida, porque a vida é minha. Então, eu te aconselho a fazer o mesmo, mas também se você quiser ou não, aí o problema é seu. Você que manda na sua vida. Eu só estou te dando dicas, né? Te passando dicas também não, porque dicas é algo muito menor. Mas eu estou te mostrando a minha experiência, o que deu certo para mim. Aí você avalia o que é bom para ti, e o que não é. Na minha experiência, entrar em contato com empresas online, vamos dizer assim, por e-mail ou ligação, eu já fiz muitas vezes e nunca deu certo. Por exemplo, ligar para uma empresa lá, empresa A, vamos dizer que é uma contabilidade. Ligar lá e tentar falar com o RH, olha, né, meu nome é Gláucia, eu tenho a empresa tal, nós fazemos isso e aquilo. Eu já fiz algumas vezes, eles até me pediram para mandar uma apresentação por e-mail, mandei bem bonita, escrita, tal, toda, mas
fica naquela, entendeu? Porque eles olham como custo. Mas, então, por esse ponto, eu te aconselhei pessoalmente, tá? Sempre. De qualquer maneira, tente. Sabe aquele ditado que fala assim, que nós estamos a 6 pessoas, não é bem um ditado, né? Mas nós estamos a 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo? Digamos que eu quero encontrar, sei lá, o Príncipe Charles. Eu estou a 6 pessoas dele. Eu só tenho que conhecer uma pessoa que conhece a outra, que algum funcionário que trabalha lá dentro, aquele funcionário que conhece um cara que já é mais importante, entendeu? É isso. Então, para empresas pequenas, você já vai conseguir normalmente falar direto com o responsável. Peça sempre para falar com o RH, obviamente, né? Mas eu vou falar disso mais no domingo. Mas você consegue ter um acesso mais fácil para quem vai te contratar. Porque não adianta você falar, gente, o que eu tô falando aqui foi porque eu já fiz e já errei e não deu certo. Falar, por exemplo, com a vendedora. Você vai numa empresa, numa loja, e você fala com a funcionária, com a vendedora que está ali, com, às vezes, a secretária, a recepcionista, né? Ela passa o recado. Quando passa o recado, é um recado de qualquer jeito. Imagina, você e mais quantas empresas chegam ali para oferecer alguma coisa, entendeu? Então, assim, para empresas pequenas, vá você precisa falar direto lá com o pessoal, com o pessoal do RH, com quem vai te contratar. Se é o gerente, se é a pessoa do RH, se é o dono, não interessa. Você fala com quem vai te contratar. E nas empresas pequenas é mais fácil você chegar nessa pessoa. Agora, empresas grandes é mais difícil. Aí, ou você usa dessa sua esperteza e vai comendo pelas beiradas, entendeu? Para ver se você, com quem você consegue falar, porque chegar lá na pessoa às vezes é mais difícil, mas às vezes essa empresa, vou dar uma dica, cara, são dicas só para quem faz mentoria comigo, tá? E quem vai assistir essa aula, que tenho certeza que também não são muitas pessoas que vão ter paciência, porque as pessoas querem algo, elas querem uma mágica, isso não existe, tá? Mas enfim, você pode, digamos que a sua empresa, que a empresa que você está tentando entrar, vai fazer um evento, ela vai estar em tal lugar, ela vai estar fazendo tal coisa, e lá é o momento mais fácil de você conseguir falar, talvez, com a pessoa responsável, se é uma empresa muito difícil de entrar, entendeu? Então, assim, você tem que usar a sua criatividade. Mas, para alguns eventos, muito importante, você já tem um Instagram estruturado, você pode entrar em contato através do Instagram, oferecer os seus serviços e fechar pelo Instagram. Porque ali no Instagram, a pessoa ela já vai entrar direto no teu portfólio, ela já vai ver exatamente o que você faz, as empresas que você atendeu. Então, assim, vale a pena você entrar em contato online quando você já tem algo estruturado. Não adianta você entrar para você falar com a empresa e teu Instagram tá bem assim, não profissional, tá foto ruim, tá mal escrito, só foto nem de cliente, né? Foto assim que a gente pega na internet, ou foto de cliente fazendo massagem na maca. A empresa vai olhar, peraí. Mas eles fazem massagem para empresa ou eles atendem em casa ou na sala? Então, assim, você precisa ter ciência daquilo que você está fazendo para você não perder uma oportunidade, tá? Funciona online? Funciona. Já peguei eventos maravilhosos online, mas eu já tinha uma empresa estruturada, eu já tinha equipe, eu já tinha cadeira suficiente, tá, para pegar eventos maiores. Eu já tinha o meu Instagram, já tinha portfólio, história, cliente, enfim. Então, quanto mais você vai fazendo, mais fácil vai ficando, porque aí você vai tendo um background, um portfólio por trás de você. Quando a empresa olhar, fala, pô, já atendeu isso, isso e aquilo, é uma empresa confiável,
entendeu? Vale a pena. Mas, se você não tem isso, vá presencial. Vá presencial. Não adianta você ficar de casa tentando ligar, mandar e-mail. Não vou dizer que não adianta. Faça. Faça para você ver por você mesma, tá? Porque também pode ser que você feche. Eu nunca, como eu falei, eu nunca vou dizer nunca. Não, não acontece. Pode ser que aconteça. Pode ser que com você aconteça. Comigo não dava certo. Eu ia no presencial e dava certo. Enfim. Aí aqui eu coloquei, né, algumas dicas para você decidir quando que você liga e quando que você vai no presencial, que é exatamente o que eu falei para você, né? Quando até ali eu coloquei quando a empresa é maior para você ligar, porque é a única maneira de você entrar em contato com eles, entendeu? Só que aí eu vou terminar isso no domingo, tá? No domingo é que eu vou terminar esse raciocínio, tá? A construção desse raciocínio aí. Mas por enquanto, fica com a informação, não vai em grandes empresas, porque você não tem nem estrutura ainda. Vai em pequenas empresas, com poucos funcionários, e vai pessoalmente. A pessoa vai olhar para você, vai falar direto com você, e aí domingo eu vou te dar a estratégia para que você feche, tá? E aí agora, no finalzinho da aula, né? Agora já nem sei quanto tempo que deu de aula já. Mas agora tem um exercício para você. Ontem, se você fez o que deveria ser feito, você já tem aí uma lista de possíveis empresas da sua região, né? E aí hoje eu quero que você pegue uma dessas, né? E pertinho de você, aí do seu bairro, por exemplo, pegue um nicho daqueles e separe 5 empresas, por exemplo, 5 cartórios. Cartório também, tá, gente? O cartório também, eu não coloquei lá, agora que eu acabei de me lembrar. Cartório também faz massagem. Digamos, cartório às vezes também não tem tanto, né? Vamos pegar o exemplo de ah, clínica de dentista ou agência de viagem, tá? Agência de viagem. Porque às vezes a clínica de dentista, ela só vai valer a pena, como eu já falei, se ela for maior. Se for pequena, que tem lá um dentista, 2 dentistas, vai valer a pena, entendeu? A não ser que você faça parceria para os clientes irem no seu espaço, entendeu? Ou outro tipo de parceria, mas aí também é muita coisa para falar para vocês, é muita estratégia de venda para tudo quanto é forma de massagem que vocês possam imaginar. Mas vamos focar aqui. Então, digamos que você pega lá escritório de contabilidade, tá? Aqui acho que talvez tenha mais. Pega 5 escritórios de contabilidade da sua cidade. E aí amanhã eu vou te ensinar a fazer uma apresentação para que a gente vá desenvolvendo aí até domingo e segunda-feira você fazer essa apresentação, tá? Mas amanhã eu vou te ensinar a minha apresentação real, né? Como era da minha empresa. Só vou alterar as fotos, obviamente, né? Mas vou colocar ali a apresentação para vocês, como eu realmente na vida real sempre fiz e enviei essa apresentação, porque normalmente as empresas, você vai, beleza, a empresa gostou dela, vai falar assim, tá, me mande um material com isso para a gente sentar e ver se aprova, porque normalmente não é uma pessoa que aprova. Eles sentam, é uma equipe que aprova, né? É um curso para a empresa, então não é uma pessoa. Às vezes é óbvio, né? Você é o dono da empresa, mas às vezes é uma equipe. Então eles te pedem para mandar uma apresentação daquilo que você sugeriu. Então amanhã a gente vai criar essa apresentação, tá bom? Te vejo na terceira aula amanhã, sexta-feira. Bora aí fechar a sua primeira empresa corporativa e faturar o mundo das empresas e eventos. Tchau, tchau.